Gravando mais uma aula aqui pro meu canal. Me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, essa aula daqui é uma continuação da aula de regulação da respiração 1, então essa aqui é a 2. Eu já tinha falado sobre os neurônios, perdão, sobre os grupos, né, dorsal, ventral, centro pneumotáxico, e como que eles interferem na respiração, como eles regulam a respiração. Agora eu vou falar da parte química, que tem a parte química envolvida também, tá? Que é outro mecanismo muito legal. Já vai deixando o like antes que eu comece aqui e você esqueça de deixar o like, já arrasta a página para baixo aí, deixa seu like, não custa nada, me ajuda demais. Se inscreva no canal se não for inscrito e envie esse vídeo para os seus amigos, tá? Então, bora lá pro iPad. Olha só. Galera, vamos lá. O que eu falei para vocês na última aula, né? O pulmão serve para... Eu não falei isso só na última aula, eu falei isso na série inteira, né? O pulmão serve para colocar oxigênio no sangue e tirar CO2. Basicamente, então, o pulmão controla os níveis de oxigênio e CO2 no sangue. Então, se a gente tiver baixo nível de oxigênio no sangue e alto nível de CO2, eu tenho que aumentar minha inspiração, aumentar a respiração, para eu conseguir jogar mais O2, para eu conseguir regular os níveis de O2. Então, a priori, o que a gente está controlando? Os níveis, né, de CO2 e oxigênio no sangue. Tá? Porém, vamos lá, a gente tem um sistema tampão no nosso corpo. Né? Qual é o sistema tampão? A gente tem esse sistema aqui, CO2, água, forma ácido carbônico, que forma bicarbonato e hidrogênio. Isso aí está num equilíbrio. Né? Lembra da parte da química, né? Constante de equilíbrio, etc. Galera, é o seguinte, pensa comigo, vamos só introduzir um pouquinho o assunto. Se eu tiver muito CO2, né? Muito CO2, CO2 demais, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Eu vou formar ácido carbônico. Tendo muito ácido carbônico, eu desloco o equilíbrio no sentido de formar íon hidrogênio. Então, se eu tô lá, né, fazendo exercício não, mas se eu tô lá com uma demanda muito alta, né, eu tô fazendo muita respiração solar, e eu aumento a quantidade de CO2, ou seja, diminuir de O2 porque eu tô gastando muito O2, eu vou gerar muito H+, eu deixo o sangue ácido. Tá? E uma das formas do seu corpo entender, né, entender que ele precisa respirar melhor, respirar mais, ou aumentar a frequência, é pelos níveis de H+, tanto pelos níveis de CO2 quanto pelos níveis de H+. Tá? Então, uma das formas, decora aqui, uma das formas do seu corpo descobrir, né, eu tô falando de regulação, eu tô vendo com vocês como é que seu corpo pensa para controlar a respiração. Uma forma dele ver que tem que aumentar a respiração, aumentar a frequência, aumentar a expansibilidade, aumentar a eficiência, é pelos níveis de CO2 e H+. Tá? Mas tem um detalhe aqui, tem um detalhe. Então a gente tem que manter concentrações adequadas de CO2, H+, e O2 também nos tecidos. O2 também, eu não falei sobre ele, mas o oxigênio também participa. O corpo também vê a quantidade de oxigênio que você tem para ver se precisa inspirar mais, para ver se precisa expirar mais. Só que é outro sistema, tá? São dois sistemas diferentes. Vamos lá. O CO2 e o H+, como é que seu corpo percebe eles? Eles atuam direto no centro respiratório. Né? Direto no centro respiratório. Então lembra da aula passada, eles vão atuar lá no centro respiratório. Aqui, ó. Tô aqui com a aula passada. Né? Eles atuam direto aqui, ó, nos 3 grandes grupos. Tá? Lá eles vão ser detectados, né? E se tiver muito CO2, eu vou precisar aumentar a eficiência. O oxigênio, ele vai ser detectado em outros receptores, né? A gente tem quimiorreceptores periféricos que vão ser situados lá no corpo carotídeo, né? E alguns poucos no aórtico, tá? E esses receptores vão transmitir sinais para o centro respiratório que vai controlar a respiração. Tá? Mas você vê que é um sistema indireto, né? Não é diretamente no centro respiratório, igual o CO2 e o H+, tá? Vamos lá, galera, é o seguinte, como é que funciona? H+, e CO2. O H+, né? Olha só, o H+, ele tem uma ação direta, sobre os grupos, né? Os grupos no centro respiratório. Então ele tem uma ação direta, tá? E acredita-se que ele é o único estímulo direto. Vai cair o CO2. Diretamente ele não atua. Mas você não falou que atua? Olha só, presta atenção, a gente tem um porém.
O H+, ele que vai atuar nos grupos, só que, tem um porém, ele não consegue passar pela barreira hematoencefálica. Então vamos supor que você está lá gerando mais CO2. Você está gerando CO2 e pá. O CO2, lembra, no equilíbrio químico, voltando aqui no equilíbrio químico, você tem uma alta de CO2, você vai gerar no final uma alta de H+. Aí seu sangue está cheio de H+. Seu corpo, diretamente, né, o H+, ele não vai passar pela barreira hematoencefálica. Então não tem como ele chegar no grupo respiratório, no centro respiratório. Então, no caso, não tem como passar do sangue para o centro respiratório. Então, o H+, apesar dele ser o único que atua diretamente sobre o sistema respiratório, quando a gente tem uma alta do H+ no sangue, ele não consegue passar pela barreira hematoencefálica. E o CO2 consegue. Mas você pensa, tá, Caio, mas o CO2 ele não consegue atuar. Ele consegue passar pela barreira hematoencefálica, ele consegue chegar no centro respiratório, coisa que o H+ não faz, só que ele não consegue atuar. O que acontece? Né? Olha só como que as coisas foram feitas de forma perfeita. O CO2, né, quando você aumenta a demanda de CO2, o CO2 vai conseguir passar pela barreira hematoencefálica. O CO2 passando pela barreira hematoencefálica, né, tendo muito CO2 lá no centro respiratório, ele vai jogar o equilíbrio para a direita, formando um H+. Então, o que eu quero que você entenda? Não é que você aumenta H+ no sangue e esse H+ vai passar pela barreira hematoencefálica e vai para o centro respiratório, atuar nos grupos. Não. Você aumenta o CO2 vai para a barreira hematoencefálica, passa pela barreira, vai para o centro respiratório e lá no centro respiratório, o aumento da concentração do CO2 aumenta também a concentração de H+, pelo equilíbrio químico. Aí, aumentando a concentração de H+, você consegue interferir nos receptores. Tá? Isso que eu coloquei aqui. Aqui, ó, a barreira hematoencefálica é muito permeável ao CO2. É como se não tivesse barreira. Entendeu? Entenderam essa parte? Só um adendo. A excitação do CO2 que ele causa vai ser maior nas primeiras horas, vai ocorrer de forma mais predominante nas primeiras horas. Por quê? Porque logo o rim vai tentar corrigir esse aumento de H+. Como? Lançando HCl3-. Né? Então, assim, já aumenta aqui no equilíbrio o HCl3-, você desloca o equilíbrio para a esquerda, tá? Continuando. Olha só, aqui tem um gráfico que o Guyton coloca, tá? Retirado de Guyton, Fisiologia Nética. Aqui, ó, deixa eu explicar o gráfico. A gente tem, ó, ventilação pulmonar, que é essa curva em verde, tá? Então aqui, ó, ventilação pulmonar. A gente tem pressão de CO2, que é aqui, ó, no eixo X aqui, e o pH. Olha só. Quando o pH está baixo, né, ou seja, eu tenho muito H+, eu vou ter uma alta concentração de CO2. Opa, vamos colocar aqui um pH mais realista, né? Um pH, por exemplo, de 7, né? Vou colocar, não, 6,95. A gente vai ter uma respiração muito alta, né? Porque o sangue vai estar muito ácido, pH muito baixo, sangue muito ácido. Lembra, pH baixo quer dizer que tem muito H+. O sangue muito ácido. E seu corpo vai tentar corrigir isso aí com a ventilação pulmonar. Então eu tenho uma ventilação pulmonar 4 vezes a basal. Tá? E a pressão de CO2 também está alta, né? Lembra porque o H+ está alto porque o CO2 está alto, né? Deslocando o equilíbrio para a direita, tá? E aqui na condição normal, né? Então pH usual do sangue, nem ácido para o sangue, nem ácido nem básico. Ventilação normal, né? Então você não precisa respirar mais, e a pressão de CO2 normal. Conforme a gente aumenta o pH, diminui o pH, aumenta a pressão de CO2 e aumenta a ventilação também para tentar compensar isso daí, tá bom? Tá, cara, eu já entendi o que o H+ e o que o CO2 interferem nesse processo da respiração. Mas o que o oxigênio faz? Ó, ele não atua diretamente sobre o centro respiratório. Ele vai atuar nos quimiorreceptores. Lembra? Onde eles estão, né? Eles estão lá no corpo carotídeo e também tem um pouco, né? Não tanto igual no corpo carotídeo, mas eu tenho um pouco no corpo aórtico, tá? E como é que acontece isso daí? Olha só. A falta dele, olha só como é que é o mecanismo. A falta dele vai estimular os quimiorreceptores. Como? Eu tenho células glamulosas lá no corpo carotídeo, no corpo aórtico, né? Eu tenho células glamosas
que quando eu tenho a falta de oxigênio, quando eu tenho uma baixa da pressão de oxigênio, eu vou desativar, né? Eu vou desativar canais de potássio sensíveis ao oxigênio. Quando eles desativam, eu despolarizo a célula, ou seja, eu gero um impulso, eu gero um potencial, tá? E isso vai abrir os canais de cálcio, que vai aumentar o cálcio e vai gerar esse potencial, que vai chegar no seu centro respiratório, tá? Mas não é de forma, o O2 não atua de forma direta, tem que passar por esse processo primeiro. Tudo bem? Até coloquei aqui, ó, no caso, nesses quimioreceptores do corpo carotídeo no corpo aórtico, o CO2 e o H+, também tem certa atuação lá, mas é muito pouca, a gente nem considera. Ele tem muito mais atuação, né, cerca de 7 vezes mais no primeiro sistema, tá? Aí só para deixar mais especificado, então a gente vai ter as fibras lá no corpo carotídeo, no corpo aórtico, vão passar pelos nervos de Ehring, até atingir o glósso faríngeo e depois vai chegar na área respiratória dorsal do bulbo. Tudo bem? Caio, tá. Eu tenho dois fenômenos aqui. Primeiro é o seguinte, queria explicar do exercício físico. A gente viu o quê? Que quando um atleta, principalmente atleta, vai realizar um exercício físico, eu não tenho muita variação da pressão de CO2 e de oxigênio. Aí você pensa assim, uai, Caio, eu não tenho que alterar primeiro para depois o meu corpo aumentar a ventilação? Tem um porém, né? Quando você estimula seus músculos, quando um atleta vai lá se preparar para saltar, preparar para correr, quando ele estimula seus músculos, olha só, coloquei até aqui, ó. Quando eu estimulo o seu músculo, eu também transmito sinal, né, colateral para o tronco encefálico, né? Então, eu vou excitar também o centro respiratório. Então, antes de ter a variação, para depois eu responder a variação aumentando a eficácia da respiração, o seu corpo já aumenta a ventilação. Tá? E isso também é aprendido. Isso aí você aprende conforme o tempo. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, a primeira aula eu quase desmaiei de falta de ar. Porque eu não sabia ainda respirar direito, eu não tinha essa aclimatação. Aclimatação do exercício, no caso. Conforme, na segunda ou terceira aula eu já estava de boa, assim, já estava respirando igual, né? Já estava respirando de forma eficiente para o exercício. Tudo bem? Então assim, bizarro mesmo como é que isso funciona. E eu também tenho um fenômeno de aclimatação, né? Que quando você tá, por exemplo, você vai você vai subir uma montanha. Por que os caras que sobem montanha, eles não sobem de uma vez, eles sobem de pouquinho em pouquinho? Porque seu corpo vai aclimatando, né? Ou seja, ele vai acostumando, né? Ele vai perdendo sensibilidade a alterações de concentração de O2 e H+, tá? Para justamente aguentar essa diferença de pressão de oxigênio. Além, claro, do sistema de eritropoetina, de gerar mais hemácias. Mas, enfim, essa não faz parte dessa aula, tá? Galera, então é isso, tá? Terminamos a nossa série de sistema respiratório. Espero que tenha gostado, tá? Me ajuda, deixa o like, se inscreva no canal, envie esse vídeo para algum amigo, que me ajuda demais. E me siga no Instagram, @espercaio, lá também posto conteúdo de medicina e eu posto avisos sobre os canais, tá? Então, fiquem com Deus e é isso.